Lucas 18, a viúva e o juiz. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me, julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e os desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi esse o homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que eles abençoassem, mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. O moço rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os que ouviram perguntaram: então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos as nossas famílias e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nessa vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Jesus anunciou outra vez a sua morte e ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus e esses vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse, e o que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele se calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja,
você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glórias a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Curou porque teve fé. Oração persistente é respondida por Deus. Deus responde a oração persistente. O que Deus não quer é aquelas orações vãs, aquelas frases que a gente monta interminável na nossa cabeça, que a gente começa a falar, e repete a tal ponto que ela se torna automática, você já não sabe mais o que você está orando. Mas Deus, ele responde frente à persistência. Então, não desistir faz toda a diferença. Conhece pessoas que começam uma coisa e acaba, começa e para, começa e desiste, começa e não vai? Persistência. Persistência faz parte. Humildade, o fariseu versus o cobrador de impostos. Então, não é pela impressão, por ser impressionante que Deus te olha. Deus, ele olha quem você é por dentro, porque você tem que ser como uma criança, dependente, simples. É esse o simbolismo. E logo depois ele fala da criança, inclusive. Quer seguir a Jesus? O que você está escolhendo? Porque o problema não está na riqueza. O problema está na sua escolha. O rico, ele fala, pô, Senhor, já faço tudo isso, o que eu faço? Jesus fala, larga tudo e vem me seguir. Deus falou pro cara, larga tudo e vem me seguir. E o cara foi embora triste porque ele era muito rico. Então, o maior bloqueio não é o pecado. O maior bloqueio é o apego. Porque depois, na sequência, Pedro fala assim, Senhor, então quem pode ser salvo? Jesus fala assim, para o homem ninguém pode ser salvo, mas para Deus tudo é possível. O cego, ele persiste e Jesus diz, a tua fé curou você. Essa frase, ela tá me chamando muito a atenção, porque em tudo que eu leio Paulo, em Atos, a tua fé curou você. O poder de Jesus, ele curava através da fé da pessoa. Paulo disse, eu vi que ele tem fé, por isso eu pude curá-lo. Isso tem um simbolismo, porque tem muita gente que diz o seguinte, mas o mundo está desse jeito. Inclusive, recentemente eu respondi um comentário no YouTube, que o cara fala, Rio de Janeiro, do jeito que tá, tal, não sei o que lá. Eu não acredito nesse amor. A falta de fé, a falta de esperança, ela destrói uma pessoa. Então, a fé sem persistência, ela é nula. Assim como o fariseu crer sem se entregar, também não tem valor. Jesus, ele não quer que você fale, não, Senhor, eu faço tudo o que você manda. Aí eu falo assim, já faz tudo, deixa teu dinheiro e me segue. Jesus, ele não quer estar em segundo lugar. Jesus, ele quer ser o primeiro na sua vida. Deus, ele não responde quem impressiona. Deus responde quem se rende. Faça parte da família real. Nós amamos a vida de vocês em Cristo Jesus. Se tiver oração, nós vamos orar com o maior prazer do mundo. A Páscoa foi ontem. E por coincidência, acho que foi o dia certo, pelo que a gente pode fazer regressão dos eclipses. Ontem isso me impactou bastante de tarde, porque você tem noção do que Jesus fez por nós? Você imagina o seguinte, imagina, você tem o seu poder, né? Pode ser grande, pode ser pequeno, mas você tem o seu poder. Imagina você ser todo-poderoso, o criador de todo o universo. Você pode mover as estrelas com a mão, mas por causa de um pessoal indigno, que somos nós, por causa de um pessoal indigno, por causa de um pessoal que faz tudo errado, que a gente é lambão, age como criança.
Deus se colocou numa condição presa a um corpo de carne, com uma mente carnal, ainda sendo Deus, com as limitações que nós temos, veio para cá, se entregou por você, deu sangue por você, para você poder ser salvo, porque ele foi o sacrifício perfeito para cumprir o que ele fez, a promessa que ele fez no Egito. Você consegue se colocar nessa condição tão humilde? Ele fez isso por você, e a única coisa que você tem que fazer para se salvar é se entregar a ele. E a gente não faz. Quer dizer alguma coisinha? Deus abençoe cada um de vocês. Faça parte do Família Real. Fazer parte do Família Real é muito além de se inscrever nesse canal. É você saber que você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que você pode tudo naquilo que te fortalece. E eu quero ler hoje com vocês, mais uma vez. Primeiro, agora, só um momentinho. Deus está sempre comigo. Eu sou um vencedor em Cristo. Eu sou o melhor em Cristo. Hoje é o meu dia em Cristo. Eu consigo fazer tudo com Cristo. Alegria é o fruto da presença. Alegria é uma escolha. Você pode escolher estar alegre. Jesus vive em você. Jesus vive em mim. Jesus vive na gente. Obrigado pelos likes. Faça parte da Família Real. Deixe seu comentário. Nós vamos orar com você. Aqui o propósito é ler a Bíblia do começo ao fim, porque mais importante do que o que eu tenho para te dizer é o que a palavra de Deus tem para te dizer. Até amanhã, pessoal.